Vou contar uma novidade para vocês. O Senhor é tão bom e o Espírito Santo ele anda de uma forma que às vezes a gente até duvida. Porque essa semana eu fui escrever o sermão e eu falei para a Elisângela, senta aqui, vamos ver o que a gente vai estar falando. Ela falou assim, eu escutei uma música e essa música falou do meu coração. E eu falei assim, por que nós não trazemos o sermão em cima dessa música? E aí ela me deu uma ideia sobre a música e eu falei assim, deixa Deus falar. E hoje a gente está nos reunidos aqui. Primeiro que é domingo que vem que celebra a Páscoa. Sim, é dessa forma. Só que hoje, na hora que cheguei aqui, o pastor... Aí, quando eu mandei o sermão já pronto, o pastor Eudes colocar lá, fazer os slides, aí eu pedi a música para se cantar. Aí ele falou assim, pede para o pastor Daniel. O pastor Eudes é assim, é bem firme. Aí eu falei, tudo bem. Pastor Daniel, pode colocar essa música? E quando eu cheguei aqui, o pastor Eduardo falou assim, hoje nós vamos estar celebrando a Páscoa. Olha o Espírito Santo encaixando tudo. Aí eu chamei as meninas ali atrás, falei, Vitória, Jade, nós vamos cantar essa música. Pastor, é a primeira música. Falei, olha, então a coisa vai dando certo. Amém? Fico feliz de estar aqui hoje, porque hoje pela manhã nós já tivemos uma festa maravilhosa. Nós estávamos orando, nós estávamos atrás de um lugar na península para que a gente mudasse a igreja de Brisbane, uma igreja que estava decadente, para aqueles que conheciam o estabelecimento, as paredes, o esgoto. Queridos, vocês não querem nem saber. Mas graças a Deus nós conseguimos mudar. E com a força de cada irmão ali presente, com a ajuda, com o sustento que cada um tem dado, hoje nós realizamos a inauguração daquele lugar. Amém? Mais de 200 pessoas estiveram ali pela manhã. Na sexta-feira tivemos uma vigília linda, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Também atingimos mais de 200 pessoas. Nós já temos ali 10 famílias novas que não frequentavam a igreja. Eu coloquei 10, mas está dando mais. Pessoas de São José, de Menlo Park, de Palo Alto, pessoas que não conviviam conosco, hoje estão ali. Ou seja, a ideia, o nosso projeto, o processo que Deus queria que a gente passasse, a gente está alcançando, amém? Para que a gente pudesse realizar tudo hoje com satisfação, com muito vigor e com muita alegria. Então, parabéns para vocês que estão participando desse momento conosco, porque é uma só igreja. E vocês aqui, eu tenho certeza que nós estamos juntos, em oração e na área financeira e com apoio também na ajuda. Estamos aí, queridos, hoje eu queria compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração e da Elisângela, pois esse mês é um mês que nós estamos falando sobre o tema de compartilhar. Eu gostaria que colocasse aí, compartilhando ao mundo que ele vive. Olha aí para você ver. Até o tema tinha dado certo, tinha sido escrito antes. E na palavra do Senhor, em João 14, de 1 a 3, diz assim, vai estar passando para a gente, você pode acompanhar. Mas se você tiver sua Bíblia, seu telefone, que você possa acompanhar melhor. E a palavra do Senhor diz assim, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, queridos? Essa é a nossa esperança. Essa é a vontade de todo cristão. Essa é a vontade de toda pessoa que aceitou a Jesus. E eu fico incomodado porque eu aceitei a Jesus há 30 anos atrás e eu fico sem entender como que era antes disso. Como que as pessoas vivem ali no mundo sem ter esse Jesus maravilhoso, sem ter essa certeza, sem ter essa convicção que ele buscará aquela igreja que foi reservada para estarmos na eternidade. É por isso que ele vive. É por isso que nós cantamos. O que foi representado sobre esse vídeo, parabéns para os jovens que fizeram.
Está maravilhoso, vocês estão muito bem. Não poderia precisar de trazer, né? Não necessitaria da gente trazer a palavra, mas eu quero, pela palavra de hoje, pela música que foi cantada, porque ele vive, a gente vai esclarecer algumas coisas, tá bom? Hoje é considerado esse domingo de Ramos, que na verdade um domingo antes da Páscoa, como eu disse antes, e eles celebravam essa Páscoa e relembraram naqueles dias que eles iniciaram o domingo de Ramos 7 dias antes da Páscoa, porque eles estavam lembrando e comemorando a Páscoa, que era 7 dias, lembrando de quando o povo judeu estava lá no Egito e o anjo da morte passou e foi matando todos os primogênitos. E naquele dia foi passado sangue ali nos portais, e todos aqueles que estavam com sangue nos portais, o sangue do Cordeiro, eles não morreram, eles se preservaram vivos. Amém? E o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus que é representado nos dias de hoje. Então, por isso que o judeu, ele celebra 7 dias de Páscoa. Nós celebramos mas o judeu celebra 7 dias. É contado do dia de Ramos, da entrada de Jesus ali em Jerusalém, até aquele outro dia da Páscoa. Então, ali a gente concretiza isso. Após Jesus ter saído de Jericó e curado 2 cegos, seguiu para Jerusalém, e quando se aproximou de Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem e tragam-nos para mim. Jesus, ele fala isso para os discípulos, até parece que Jesus já tinha tudo esquematizado, tinha mandado amarrar aquele jumentinho. E eu começo a pensar nisso, falei, gente, como que Jesus sabe de todas as coisas? Ele sabia, mas o que estava acontecendo, queridos, era para poder concretizar o que foi falado pelo profeta Zacarias. Lá em Zacarias 9:9 diz assim, alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado em um jumentinho, cria de um jumento. Humilde, montado no jumento. Os judeus esperavam um rei com as suas tropas, com seus soldados, para entrar e trazer a salvação para eles. Mas Jesus Cristo, ele entra ali para cumprir o que foi falado muito tempo antes, para que aquele povo confiasse mais no que Deus sempre prometera. Não vai em vão. O que Deus promete será cumprido. E Jesus, ele cumpre isso. A cidade se encheu de palmas e cânticos, pois o povo reconheceu que aquele que entrara era o Messias prometido. As pessoas espalhavam seus mantos e folhas pelo caminho, chamando Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus. Amados, eu queria pensar com você hoje, porque eu viajei nesse texto. Eu fui lá na época de Jesus. Eu me coloquei naquele portão de Jerusalém para ver a entrada de Jesus Cristo, para ver o Messias entrando ali. E hoje pela manhã, quando nós terminamos o almoço, eu sentei numa mesa perto de uma senhora que há 3 anos atrás, 4 anos, ela teve um AVC. E essa pessoa, eu tinha convidado o esposo dela, ele já foi nossa igreja 3 vezes, e hoje ele levou ela na cadeira de roda, com uma filha de 14 anos, e eu sentei e comecei a conversar com ela. Há 1 ano atrás ela nem conversava, hoje ela está conversando, hoje ela já ficou de pé, e eu comecei a falar para ela dos milagres de Jesus. E ela virou para mim e falou assim: pois é, pastor, se Jesus estivesse aqui, eu seria curado e sairia andando. Eu falei assim: olha, Jesus, ele está. Amém. Jesus está vivo, Jesus está aqui. Muitas vezes as pessoas querem ver o corpo, aquele homem, aquela pessoa física de Jesus caminhando, mas não é assim que funciona nos dias de hoje.
Jesus está aparecendo em vários lugares, nós temos testemunhas disso. Mas hoje Jesus tem agido através do Espírito Santo. Pessoas têm levantado, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão mudando a vida. E eu falei assim, você confia? Você acredita que através da palavra, e se você tiver fé, você pode andar? Ela falou, eu acredito. Eu acredito. Aí eu contei sobre a história do centurião, e foi mais adiante. Parece que o clima, parece que a feição dela mudou. Parece que ela ficou em paz. E o esposo sentou do meu lado e falou assim, eu te falei? Eu te falei? Ele só foi falando, eu te falei, eu te falei. Eu falei assim, essa semana eu quero fazer uma visita na sua casa. Eu quero ir lá orar com você, eu quero ungí-la. Porque eu quero fortalecer a tua fé. E dessa mesma forma, eu quero fortalecer a sua fé que está aqui hoje. Eu quero fortalecer a sua fé porque nós vamos ver 3 coisas que foram realizadas por Jesus para que nós possamos estar mais fortes na fé dentro da música que nós vamos cantar aqui no final. Ela já foi cantada hoje, dizendo assim, ele vive para que eu creia no amanhã, para que eu não tenha temor e para que eu tenha vida eterna. Para que eu creia. E minha pergunta é, por que ele vive? E a resposta está aí para você. Ele vive para que eu creia no dia do amanhã. Pastor, mas eu tenho crido. Irmão, mas você tem crido? E quando chegam as coisas difíceis diante de você? E quando você se encontra com dificuldades no dia do amanhã? Porque a gente às vezes fica frustrado, viu, pastor Eduardo? Porque no dia do amanhã, às vezes a gente não sabia, mas às vezes o coração da gente está fraco, está perturbado por uma notícia que você não está esperando. Às vezes pela perda do emprego. Porque muitas vezes nós confiamos no emprego que nós temos. Eu não sei se alguns irmãos puderam ver, mas semana passada, muitos milionários, pessoas que investiram na bolsa, a bolsa caiu, a bolsa parou. Pessoas entraram em crise emocional. Estavam pensando que no dia da manhã talvez seria melhor, mas estava pior. O boato que circula nesse país hoje é que nós vamos enfrentar uma crise econômica ruim nesse ano. As coisas não estarão boas. Mas e se eu não for crer no amanhã? Como será meus dias? Como eu estarei no dia da manhã? Será que eu vou levantar da minha cama? Será que amanhã eu vou ter ânimo para ir trabalhar? Porque muitas vezes você vai falar assim, se esse ano vai ser um ano de crise, para que eu vou me preocupar? Eu nem vou me esforçar. E às vezes Jesus, ele veio aqui hoje para poder falar para a gente o que está em 14:1 de João, que está assim, ó, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus poderia ter falado assim, ó, credes em mim, porque ele era Deus. Mas não, ele colocou o Pai. Ele colocou o Pai na frente porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele vê que existia o Pai, o Todo-Poderoso, aquele que a gente tem que firmar a nossa fé. E dessa forma é o que ele fez. Dessa forma é a maneira que ele andou todos os dias. Dessa forma, crendo no Pai, ele fez os milagres que ele fez. Está dando para entender? Então, por que ele vive? É para que a gente possa crer no amanhã. Para que nós possamos nos encorajar, confiar no futuro nas mãos do Senhor. Porque a ressurreição nos dá certeza do que às vezes a gente não está vendo. Quando foi falado aqui e mostrado que ali na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados, ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele nos dá uma certeza absoluta que o que você está passando hoje, você pode descansar, porque no dia do amanhã, depois às vezes de 3 dias, você vai ter uma resposta, às vezes uma resposta positiva. Às vezes vai durar mais de 3 dias essa resposta positiva. Porque os discípulos de Jesus, eles esperavam
que Jesus não morresse. Mas ele morreu. Mas a resposta para eles veio rápido, em 3 dias. E se tivesse levado um mês? O que aconteceria com aqueles discípulos durante o mês? O que aconteceria com você? Eu te disse que eu entrei lá no portão de Jerusalém, nessa história. E eu vi Jesus entrando, e as pessoas, às vezes, sendo demagogas, acho que é essa palavra mesmo, usando aquele momento, cantando, colocando seus mantos, fazendo aquela festa. Mas nós podemos ver o que passou depois daquele dia. Depois de uma semana, elas estavam reunidas, estavam liberando um ladrão da cruz e voltando para que Jesus fosse crucificado. Depois de uma semana. A memória do homem é muito fraca, ela é muito curta. É por isso que nós precisamos sempre basear nossa memória no que Jesus fez, na ressurreição, na chance de vida, na chance de ter uma vida melhor, na chance de resolver os seus problemas, não no dia que você marcou, mas os dias que está marcado pelo Senhor. Amém? Para que Ele possa fazer de uma forma diferente. E eu te pergunto para você, onde estão as suas incertezas? Ela está na sua mente ou está no seu coração? O que é que você pensa? Porque existe uma diferença. A palavra do Senhor fala que o que a gente fala é o que o coração está cheio. Muitas vezes nós temos falado coisas que estão trazendo a gente para trás porque o seu coração está cheio. É por isso que eu disse que existe uma diferença entre o coração e a mente. A mente é passageira. Hoje você está com um pensamento, amanhã você tem outro. Mas o que guarda no coração, esse é o problema. Nós temos que guardar coisas boas. A certeza da ressurreição. A certeza que a gente tem para compartilhar Jesus e dizer para os outros que Ele está vivo. Ele está conosco. Essa é a certeza que nós precisamos. Mateus 6,34 diz assim, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Olha aí o defeito da pessoa ansiosa. É preocupar com o amanhã. Sendo que ele não vai resolver nada, não vai acrescentar nada. E a palavra fala assim, basta a cada dia o seu próprio mal. Imagina se você for pegar o mal da agora, até no final do ano, e colocar na caixinha e falar assim, deixa eu viver isso aqui. Você não vai aguentar. Você não vai suportar as coisas que ainda vão acontecer. É por isso que Deus não deixa, vou falar dessa forma, tem muita gente, semana passada teve uma pessoa e falou assim, vamos em tal igreja que vai ter um profeta aí, veio do Brasil, e ele vai estar falando algumas coisas. Aí me convidou, eu falei, não vou não. Vamos lá? Eu falei, não vou não. Vai que ele vai falar coisa para mim que eu vou ficar ansioso. Aí eu vou ficar ansioso, eu falei, então não quero saber não. Deixa as coisas acontecerem da forma automática, do dia a dia. Amém? Vamos confiar no Senhor. Porque aquelas mulheres, quando foram no túmulo de Jesus, elas não sabiam que em 3 dias Jesus ressuscitaria. Porque se elas soubessem, elas não teriam ido lá no túmulo. Elas deveriam ter ficado em casa, preparando a roupa, organizando tudo. Marta e Maria limpando a casa, esperando Jesus ressuscitar, organizando, porque nosso amigo vai voltar para casa. Nosso amigo vai estar conosco daqui 3 dias. Então, vizinhança, não se preocupe. Discípulos, vamos fazer uma festa aqui, vamos esperar o Messias, vamos esperar ele voltar. Mas não foi dessa forma, porque Deus não deixou. Elas não prestaram atenção, né, queridos? Porque ele falou várias vezes que ele destruiria o templo e depois reconstruiria em 3 dias. Elas não prestaram atenção no ensino de Jesus. Porém, o que nós temos que prestar atenção hoje é que ele não só ressuscitou, mas ele está vivo. Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele continua vivo. Amém? Para que você possa sempre viver com essa ideia. Segundo, porque ele vive, para que não haja temor. Não haja temor. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha mão direita. Amém, queridos? Você sabe o que está acontecendo com o povo hoje no mundo? Estão vivendo atemorizados. Hoje, o povo do mundo hoje é diferente daquela época. Interessante que ontem eu fui dar uma voltinha de moto, como sempre, e aí eu cheguei aqui em Point Reyes. Nós entramos no lugar lá e teve um pessoal começar a tocar uma música. E eu virei para os irmãos que estavam comigo, o pessoal da igreja, falei, cara, como é que esse povo está cantando, tocando esses instrumentos na época que nós estamos vivendo, do AI, dos robôs? E aí sentou os velhinhos lá, e um puxa o negócio, senta no banquinho, e eles começam a tocar aquelas músicas escocesas. E é bonita aquela música. E cada um, aí foi chegando 3, depois tinha 4, logo que eu olhei, tinha 8. 8, né, senhores e senhoras ali sentados, e cantando aquela música. Eu falei, como que é possível, nos dias de hoje, eles continuarem com aquela cultura, continuarem com aquela ideia, vivendo num mundo diferente, mas não largou daquela cultura. Ou seja, o que a gente está vivendo aqui hoje, nesse mundo, são pessoas que estão vivendo tementes ao que pode acontecer amanhã. Tem gente falando assim, amanhã vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. Amanhã vai acontecer um terremoto, um tsunami que vai destruir a Terra toda. E aí tem gente preocupada com isso. Imagina se você for preocupado. Você não vai viver. Por isso que a palavra do Senhor é muito clara, e ela esclarece essa parte de Isaías 41, que, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha mão direita. Então não se preocupe, descanse o seu coração. Pastor, eu vou ter uma prova na escola daqui uns dias, e eu estou ansioso, porque eu não vou passar. Como é que você não sabe se vai passar? Eu vou ter que fazer uma prova no DMV, e eu não sei se eu vou passar. Por que você não sabe se vai passar? Já chegou a hora da prova? Você estudou? Porque muitas vezes, querido, tem gente que chega em você e fala assim, pastor, eu queria que você orasse. Para quê? Não, para mim poder passar na prova no DMV. Eu falo, por que você não estuda? Não é? É fácil. É fácil. É igual fazer oração na corrida de Stock Car, por exemplo. Aí você vai orar com aquele povo correndo a 200 por hora, pertinho um carro um do outro, orar para que o carro não bata. Proteja os pilotos. Para que você vai correr? Ou seja, tem coisas que a gente não precisa de orar, queridos. Tem coisa que a gente precisa ter atitude. Atitude, estude. Agora, se você falar assim, eu estou com o meu coração perturbado, eu estou com o meu coração aflito, porque eu recebi uma notícia, como nós estamos passando pela situação do Leozinho. O Leozinho mostrou de novo que ele está com algumas, voltou o câncer, e toda a igreja orando, a igreja buscando, e aí fala assim, gente, mas nós não oramos? Nós não estávamos orando, nós estávamos buscando. Agora, por que veio acontecer isso novamente? Aí começam essas perguntas. Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Uma criança de 11 anos. Por que o Senhor permitiu? Eu não vejo, nos dias de hoje, Deus permitir esse tipo de coisa. Eu vejo o seguinte, o processo que está acontecendo nessas coisas, para que a gente se achegue mais perto do Senhor. Para que a gente se acalme em nossos corações. Para que nós possamos aprender mais. Então, esse processo, esse tempo que a igreja está agora passando, orando pelo Leozinho 7 vezes por dia, não sei se você está participando, mas se não tiver, comece amanhã, comece hoje. Senhor, o Leozinho está passando por aqui. Tem misericórdia da vida dele, o Senhor conhece a igreja, o Senhor conhece a família. Então, se é da tua vontade, derrame a cura. Essa é a oração que nós temos que ter. Essa é a atitude que nós temos que ter. Como eu disse hoje pela manhã, é uma igreja. Essa igreja é uma família. Várias famílias colocadas dentro de uma. Então, preocupe com o seu irmão. Agora, quantas pessoas vão chegar mais perto do Senhor com essa situação? Deus sabe quantos serão e quem serão. Ele disse, não temas, a presença do Senhor em nossas vidas é um convite direto para deixarmos o medo de lado e continuarmos andando na fé. Quando enfrentamos situações que nos causam medo, seja uma notícia médica difícil, como a do Léo, desafios financeiros ou ameaças de segurança,
é importante lembrar que Jesus está conosco. Deu para entender? Aonde nós estivermos, Jesus está conosco. De uma forma ou de outra, ele vai te agir de uma forma com o Espírito Santo na sua vida, como se ele estivesse sentado ali no canto do bar. Ali, naquele canto do bar. Mas, na verdade, ele está no canto do seu coração, ele está dentro de você. Ele está te controlando. Em Salmos 94, 19, diz assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Amém? Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, lá dentro, lá na minha mente, no meu coração, o consolo do Senhor trouxe alívio à minha alma. O consolo vem de Deus. O consolo não vem, às vezes, não vem do amigo. O amigo, ele pode ser usado por Deus para trazer esse consolo, trazer esse momento na sua vida de te aquietar. É por isso que eu disse na vigília. Às vezes tem pessoas esperando Deus falar com elas, como falou com Samuel. 3 vezes, Samuel está dormindo. E Samuel levantou, foi lá falar com Eli, voltou, Eli falou, volta lá, deita lá. Se for ele vai falar de novo. Imagina, você está deitado e essa voz, de noite. Aí você levanta correndo, sai correndo, né? Imagina você está dormindo e apareceu um anjo, igual apareceu aqui. Você sai correndo. Então, para prevenir essa situação, Deus fala de uma forma diferente. Porque ele voltou e falou com Samuel pela 3ª vez. Samuel, pode usar aqui seu servo. Fala, Senhor, seu servo te escuta. Hoje, Deus, ele pode até falar dessa forma, mas a maneira que ele vai falar com você é através do Espírito Santo. É através da Cleide, sentar com a irmã e falar assim, Deus falou para mim falar isso para você. Eu bati um papo com ele hoje e ele falou isso para mim, para te dizer. É Deus te usar a hora que a pessoa está passando por necessidade, você ir lá e ajudar. É como se Jesus estivesse chegando perto do cego, o cego olhar para Jesus e falar, o que o senhor quer que eu faça? O cego virar para Jesus e falar, eu quero ver. Jesus, então veja. É simples. Ele quer te usar para falar e fazer o que é de melhor para outra pessoa. O problema nosso é que às vezes a gente quer fazer coisas para pessoas pensando no benefício que a gente vai receber. Qual foi o benefício que Jesus recebeu no final? Uma cruz, chicotadas. Esse foi o benefício que ele recebeu. Muitas vezes nós recebemos as chicotadas quando nós ajudamos e as pessoas viram para trás e não dá valor na ajuda, na amizade, na palavra, no abraço, naquele tempo que você gastou com ela, naquele tempo que você investiu, no café da manhã, às vezes no almoço, às vezes você chama ela em casa, quer fazer uma janta aqui para você, vai, e depois essa pessoa te trai, essa pessoa te passa para trás, e você fica magoado com tudo aquilo, você fica com seu coração perturbado, às vezes dá vontade até de matar aquela pessoa. O crente também é assim, Davi fazia muito isso. Mas você deu para entender? Agora, como que foi a reação de Jesus? Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus podia ter chutado ela, não, ele pega ela e põe de volta, ele cura novamente, cicatriza. O que nós aprendemos com isso? Quando a pessoa cortar a sua orelha, põe de volta e fala assim, Senhor, cicatriza. Ela machucou o coração, Senhor, cicatriza meu coração. É dessa forma que Jesus trabalha. Igual foi a pergunta da mulher para mim hoje. Se Jesus estivesse aqui, eu poderia levantar e sair correndo. Jesus está. E Ele está vivo. Amém? Porque Ele vive para que eu tenha a vida eterna. Ponto número 3, versículo que está ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo, e todo mundo sabe esse versículo, que de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é perecer? Eu fui fazer uma pesquisa, o que é perecer? É perder. Hoje de manhã tinha um vinagrete cortadinho, se deixasse ele muito pro sol, eu poderia perder. Às vezes você tempera alguma comida, coloca em cima do fogão e não faz ela com tanta rapidez, ela pode perder. Agora, a questão não é perder, irmã. A questão é quando você come uma comida perdida, o que acontece? O resultado é ruim, não é verdade? Não é? Se você come uma comida que está com bactéria, se você come uma comida que não é boa, que já está perdida. Tanta comida que já perdeu, e quem ingeriu aquela comida também se perde. E aqui na palavra do Senhor fala assim que Deus, Ele deu o seu Filho para que nós não perecêssemos, mas para que a gente pudesse ter uma vida eterna, ou seja, para que a gente não ficasse perdido, porque as pessoas chegassem perto da gente, elas iam se perder também. Então essa é a diferença do cristão, essa é a diferença da pessoa que vive com o Senhor Jesus. Aquele que chegar perto de você, ele não vai perecer, ele vai ganhar, ele vai ter, ele vai possuir um poder que você vai poder passar para ele. Agora, o problema é que tem muito cristão vindo na igreja, buscando a igreja, frequentando igrejas, mas está longe de Deus. Não entendeu o poder da vida eterna. Não entendeu o poder que Deus te deu para você transmitir isso diante, para que outros não pereçam, para que outros não tenham dor de barriga, vamos falar dessa forma, diarreia, vômito. Elisângela ontem viu uma pessoa e ela está muito magrinha e ela disse para ela que ela pegou uma bactéria e ela está muito mal e ela falou que não come. Eu acredito que ela pegou essa bactéria comendo uma comida que estava perdida. Eu queria que você pensasse, como você tem vivido nesses dias? Você está perdido ou você está bem, temperado com o Espírito Santo? Porque se você tiver perdido, pessoas que estarão perto de você estarão se perdendo também. Pessoas que estão ao seu redor estarão, tendo sintomas que não serão agradáveis. E quando Jesus veio, ele treinou seus discípulos. Ele tem nos treinado hoje na palavra dele para que a gente possa, lá no nosso tema de hoje, compartilhar ao mundo que ele vive, que ele que faz essa reforma, que ele é que muda, é que ele que tempera cada atitude, é ele que domina, às vezes, os nossos sentimentos, é ele que vai nos levar a ter a vida eterna. A maior promessa de Jesus nos deixou essa vida eterna. Sua ressurreição não apenas trouxe esperança para a nossa vida aqui, mas para que a gente possa ter a nossa vida do futuro. Quando Jesus falou assim, não andeis ansiosos pelo dia do amanhã, porém, ele poderia ter colocado a vírgula, preocupem-se com o dia do amanhã, com a sua eternidade. Ele poderia ter acrescentado isso lá. Eu não sei porque ele não acrescentou. Não se preocupe com o dia do amanhã. Tem muita gente não se preocupando com o dia do amanhã. Porém, vamos nos preocupar com a nossa vida eterna. Amém? Ao viver em intimidade com Jesus, nós descobrimos que a vida eterna não é só uma promessa futura. Ela molda o nosso presente. Ela molda o nosso presente. Nós entendendo o que é a vida eterna, ela vai nos levar a moldar para que a gente viva, de que forma? Em santidade. Buscar a santidade todos os dias. Então, todas as vezes que nós tivermos com o nosso pensamento na vida eterna, eu quero que Jesus me leve, eu não deixe eu para trás. E quando você vive dessa forma, você vai procurar a se moldar para que a santidade permaneça na sua vida. Para que você possa esperar no dia que está marcado no calendário do Senhor Jesus, que ele diz que nem ele não sabia, mas o Pai sabia. Então
Então está marcado o dia e a hora. Nós não sabemos. Você sabe por que nós não sabemos, queridos? E já teve muito pastor aqui nos Estados Unidos que falou, vai voltar tal dia, tal ano, tal hora. Se falar que Jesus vai voltar tal dia para você, você vai ficar ansioso. Deu para perceber? Você vai falar assim, gente, mas e aquele dinheiro que eu investi no Brasil? E aquelas coisas que eu comprei? E aquele projeto que eu tenho? Se Jesus vai voltar tal dia, eu não vou ter como terminar nem meu college. E aí? Quem comprou casa tem 30 anos para pagar, fala, e aí, eu não terminei de pagar minha casa? E aí, como é que vai ser? Vai virar uma ansiedade doida. Então, por isso que Jesus vai voltar num dia, só Deus está marcado. Amém? Terminando, queridos. A ressurreição de Jesus Cristo é a nossa âncora em tempos de incerteza. É jogando a âncora. E a âncora nos mostra que um navio, um barco, quando é jogada a âncora, ele para. A água pode estar correndo, pode ter correntezas, pode ter tempestade, que a âncora ela vai sustentar. Ela vai te dar firmeza. Ela não vai deixar você rodar de um lado para o outro. A âncora é aquela que determina o seu ponto em Jesus Cristo. E falando de âncora, eu quero falar para você uma ilustração que era de um pescador, que ele estava em alto mar e quando ele menos notou, começou uma tempestade bruta, começou a jogar ele para um lado e para o outro. Ele percebeu que o seu barco poderia afundar. Com medo, desesperado, sozinho, ele tinha visto alguém falar para ele que ele poderia orar, mas ele nunca teve experiência de orar ao Senhor. Ele nunca tinha conhecido esse Jesus que acalma a tempestade, mas ele tinha visto alguém falar. E ele resolveu orar ao Senhor. E ele orou ao Pai, a Deus. Não muito tempo depois, uma voz suave disse-lhe: não temas, pois você não está sozinho. O pescador não apenas sobreviveu à tempestade, mas voltou para casa, com testemunhos de fé e esperança. Eu não sei a tempestade que você está enfrentando hoje. Você que está aqui, você já escutou falar do nosso Deus. Você já orou. Se você não é aquela pessoa tão profissional para orar, vamos falar dessa forma, mas você é aquela pessoa tão clara para falar com o Pai, que você deva orar, buscar Ele nesses momentos de tempestade. Está dando para entender? Deus está nos dizendo hoje que Ele não ressuscitou, Jesus não ressuscitou por acaso. Deus tinha um projeto na vida nossa. Ele sacrificou o Filho dele para que esse projeto pudesse ser executado. Porque o processo que nós temos passado não é fácil viver nesse mundo. Concluindo, queridos, hoje eu desejo encorajar cada um de vocês a entregar a sua vida a Jesus, mas de forma diferente. Pastor, eu aceitei a Jesus tem muitos anos. Eu, por exemplo, aceitei Jesus há 30 anos atrás. Mas muitas vezes, eu gostaria de chamar a nossa equipe de louvor aqui, que eu estou terminando, e a gente vai cantar aquela música novamente. Eu mesmo, nesses 30 anos, entregado, vivendo uma vida com Jesus, eu vivi alguns momentos de tempestades na minha vida. Tenho passado, tenho convivido. Agora eu te digo o seguinte, sabe o que é que me fez diferença? A palavra do Senhor. As dificuldades que nós enfrentamos nesse país ou no Brasil, às vezes no dia a dia. Interessante, o pastor Ribamar fala assim, pastor Vosley é empresário. Gente, ser empresário é a pior coisa que tem. Muitas vezes o funcionário ganha muito mais dinheiro e muito mais tranquilo.
A pessoa ganha primeiro o salário dele para depois a gente pegar. E se não sobrar, você não pega. Ou seja, as pessoas não acreditam, não veem as diferenças, as consequências, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Só que a minha esperança não está no dia a dia. Eu vejo a minha vida tanto de empresário, de pastor, ou de pai, de avô, não no dia de hoje. Mas tudo que eu faço é para daqui a alguns anos. Tudo que eu tenho investido para daqui a alguns anos. Não pode vir aqui, não vamos começar. Tá aqui. Ai, que beleza. Os discípulos de Jesus, queridos, nos passou uma propaganda muito boa de Jesus. Aqueles discípulos, o apóstolo Paulo, ele disse assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente cantar essa música, porque você foi chamado aqui hoje para ser um discípulo ousado. Pensa que a sua vida está na mão de Jesus. Se você não tiver, eu queria que você levantasse sua mão, para mim poder orar com você, para que você possa hoje entregar sua vida a Jesus. Você não está entregando minha vida para mim, você está entregando para aquele que vive. Amém? Não tem, você já conhece o Senhor Jesus? Eu queria que você agora pegasse na mão do seu irmão. Vamos, como eu fiz hoje pela manhã, eu quero unir a igreja. E vamos cantar essa música junto, queridos, para que você confie mais no Senhor.